Ok, bom dia. Hoje a gente vai continuar aquele ciclo que se chama Um Dia Iluminado. Exato Hashem, amanhã a gente volta. A gente vai fazer, se Deus quiser, 2, 3 vezes por semana sobre Shara Bitachon, que a gente está estudando sobre confiança em Deus. Então a gente estava falando sobre Netilat Yadayim. Uma das regras do Netilat Yadayim é que ele tem que ser feito, a gente falou da última vez, ele tem que vir de uma força humana. Portanto, toda a ideia de ter aquela caneca para você poder jorrar a água com sua força. Se você liga a água ou você coloca a tua mão num rio, por exemplo, que está andando, você não está usando uma força humana. Ele tem que vir da força humana. E aí você segura com a mão direita, passa para a esquerda, e aí você começa a lavar as mãos. E eu comentei da outra vez, é importante usar bastante água, não economize. Água, geshem é chuva, água é parnassá, então não economize. A gente precisa lavar do pulso até o final dos dedos. A exceção é no Yom Kippur, no Tisha B'Av, que a gente lava apenas as pontas dos dedos, mas todos os outros dias do ano é assim que a gente lava do pulso, e tem que, na verdade, na hora que você está lavando, você vira a mão para que ela possa molhar em cima e embaixo. Você tem que jogar água suficiente para poder molhar a mão inteira. Às vezes você lava a mão, depois você vai mexer, uma parte dela ficou seca. Então, não vale. Então, tem que realmente molhar a mão toda. O que acontece? Aqui a gente está falando sobre o Netilat Yadayim da pessoa quando acorda. Uma pessoa que passou a noite em claro. Uma pessoa que se levantou no meio da noite. Tem várias situações que às vezes a pessoa não dormiu, etc. Então a pergunta é, será que ele precisa fazer ou não Netilat Yadayim? Qual é a dúvida? Porque Netilat Yadayim ele tem alguns motivos da origem dele. Um deles é porque quando a gente dorme, a nossa alma se eleva um pouco e a gente tem presença de espíritos negativos, e quando a gente acorda, eles vão embora e ficam nas pontas dos dedos. Então, conforme esse pensamento, se eu passei a noite em claro, então eu não permiti que esses espíritos chegassem perto, então não teria por que eu lavar as mãos. Mas tem um outro motivo que a gente lava as mãos, que é como os Koanim, quando eles chegavam no templo, para começar o seu serviço, eles precisavam lavar as suas mãos, aquele kior que se chama, que era um recipiente de cobre. Então, a gente também, quando vamos começar o nosso serviço a Deus, a gente também lava as nossas mãos. E aí não faz diferença se você dormiu ou não dormiu. Hoje é um novo dia. Então, acaba entrando em algumas dúvidas. Será que a gente faz o Netilat Yadayim ou não faz? Faz com brachá ou sem brachá? E tem bastante discussão na halachá. Então, eu vou falar para vocês uma das opiniões, digamos assim, prevalecentes. Com certeza, fazer o Netilat Yadayim você deve fazer. A pergunta é se você vai fazer com brachá ou sem brachá, se você passou a noite em claro. Na noite em claro, pode até ser que você dormiu alguns minutos. O tempo mínimo de dormir, que já precisaria fazer Netilat Yadayim, é mais ou menos 25 minutos, meia hora. Esse é mais ou menos o cálculo. Não é muito preciso. Então, para garantir, então você faz o Netilat Yadayim e muitas opiniões, que é a que eu sigo, de fazer mesmo assim a brachá. Se você passou a noite acordado, você faz a brachá no dia seguinte, é um novo dia, e você faz a brachá de Netilat Yadayim. E assim também, essa dúvida também surge em relação às próximas brachot. A próxima brachá, que é aquela de Elokai Neshama, aquela brachá de Elokai Neshama, que a gente faz, que Deus devolveu a minha alma, peraí, ele nem pegou de volta para devolver, eu não deixei ele pegar, eu fiquei acordado, né? E as outras brachot que a gente faz conforme a gente está começando um novo dia. Então, como eu falei, tem bastante discussão a respeito. Tem aqueles que falam que você deveria escutar a brachá de uma outra pessoa que dormiu e responder amém. Assim, desse jeito, quem responde amém vale. Mas você também não falou o nome de Hashem, eventualmente sem necessidade. Mas quem fizer todas as brachot, mesmo assim, não tem problema, tem em quem se apoiar. E, como a gente já viu outras vezes, as halachot, as leis, são baseadas, tem bastante opinião, todas elas têm bom dia, todas elas têm uma fonte, etc. Então, a gente deve fazer. Em relação à pergunta que foi feita aqui, se a pessoa dorme durante o dia, se a pessoa deita na cama, dorme durante o dia, ou mesmo adormece por meia hora no sofá, ela deve fazer o Netilat Yadayim, mas sem a brachá. A brachá de Al Netilat Yadayim é feita apenas uma vez ao dia. Quando a gente acorda, a gente lava as mãos, a gente faz essa brachá. Ou se você for comer pão, que aí já é outro conceito do Netilat Yadayim. Certo? Dúvidas? Alguém? Quando você acorda durante a noite, então você deve ter, como a gente falou, ter a caneca ao lado da cama, às vezes ter 2, 3 canecas ou ter uma garrafa, quando eu deixo comigo, que eu levanto, na verdade, para fazer uma madeira, etc.
acaba levantando bastante. Então, você tem ou uma caneca grande ou várias canecas para você poder fazer cada vez. Nessas vezes, você não precisa fazer a brachá de Al Netilat Yadayim. Al Netilat Yadayim você vai fazer de manhã, na hora que você já está pronto, vestido, lavou a boca, como a gente tinha dado todo o procedimento, a higiene pessoal e etc. Aí você vai fazer a brachá de Al Netilat Yadayim. Se você foi ao banheiro, independente da hora do dia, se foi no meio da madrugada ou durante o dia, cada vez que você vai ao banheiro, você sai, faz o Netilat Yadayim alternado e você faz a brachá de Asher Yatzar, que é aquela brachá que a gente já estudou, que é mais comprida que a Netilat Yadayim, mas a gente agradece a Deus pela bênção maravilhosa que Ele nos deu, que a gente tem o funcionamento perfeito do nosso físico. Certo? Sim. Você disse que agora, né? Ok. Então, aproveitando, o Arthur está perguntando qual que é a diferença, então, entre esse Netilat Yadayim e o Netilat Yadayim que a gente faz para comer halá, ou comer um pão que a brachá dele seja motzi. Não precisa ser no Shabat, qualquer dia. Então, o Netilat Yadayim da manhã, ele está ligado com tirar a impureza e começar o seu dia ao serviço a Deus. O Netilat Yadayim, e por isso, ele é feito de uma maneira alternada. O Netilat Yadayim, para comer pão, ele é para lembrar, e também, se Deus quiser que Mashiach chegue em breve, a pureza extra que a gente deve adquirir na hora que eles comiam aquilo que se chama halá. O que é halá? Halá não é o pão. Halá, na verdade, é a parte da massa que você tirava e dava para o sacerdote Cohen comer. E para que ele pudesse comer aquilo, além dele estar puro, de tocar num morto, etc., antes dele comer, ele tinha que fazer uma pureza extra das mãos, porque as mãos estão sempre ocupadas. Então, para poder comer o pão, ele tinha que lavar as mãos. Para lembrar isso, e que se Deus quiser, Mashiach está chegando em breve, nós fazemos essa lavagem para poder comer o pão. Então, um é para tirar a impureza, o outro é para trazer mais pureza. Então, são dois conceitos diferentes. Certo? E esse de lavar a mão para o pão, ele não é alternado. Você lava 3 vezes uma mão, 3 vezes a mão direita, 3 vezes a mão esquerda. Então, ele não é alternado. O alternado é ligado com tirar a impureza e aquele que é direto, 3 e 3, alguns fazem 2 e 2, é para a gente poder aumentar em pureza e em santidade. Certo? E vou concluir aqui algo que é difícil de aplicar, é difícil da gente fazer isso no dia a dia, mas faz parte da pureza que Hashem espera da gente. Então, tem várias situações que a pessoa, quando ela faz determinadas coisas, ela deve lavar as mãos sem brachá. Se der, ele lava com a caneca, é o ideal. Se não, ele pelo menos lava as suas mãos. E aqui isso lembra bastante a ideia de que hoje a gente tem esse cuidado máximo, né? Lembrando novamente que aqui é tirar uma pureza espiritual, tirar uma impureza espiritual. Mas você vai ver que acaba ajudando também para a pureza das bactérias, etc. Então, quais são as situações? Aquele que se levanta da cama. O que significa levanta da cama? Independente se você dormiu, deitar na cama, deitou na cama, você vai levantar, vai fazer Netilat Yadayim. Saiu do banheiro. E aqui eu trouxe outra vez que tem opiniões que dizem que o nosso banheiro hoje, já que ele é um lugar limpo, tem água encanada, não seria tão necessário, mas o ideal é, quando você entrou no banheiro, você não foi fazer nenhuma necessidade, você entrou no banheiro, você sai de lá, você vai fazer o Netilat Yadayim. A pessoa entrou na casa de banhos, no nosso caso, na maioria das casas é junto hoje em dia, mas a pessoa antigamente ia para a casa de banhos, ou seria, a pessoa vai na sauna, por exemplo, a pessoa saiu da piscina, a pessoa deve fazer o Netilat Yadayim, sem a brachá. A pessoa que corta unha, corta cabelo, a pessoa que veste ou tira o sapato, toca no sapato, aquele que tem, depois dos relacionamentos maritais, a pessoa que toca num piolho, aquele que antigamente era como as pessoas ficavam, as roupas não eram tão descartáveis como hoje, então a pessoa ficava limpando eventualmente de tipo bolor que tinha na roupa, ou até algum tipo de bichinho que ficava lá, então você mexia nesses bichinhos, você deveria lavar as suas mãos. Desculpa, se você está limpando a sua roupa, que está embolorada ou está com algum tipo de, né, que ele chama de piolho, mas não sei se é exatamente piolho a tradução, mas o fato que você está mexendo nessa roupa,
mesmo que você não mexeu no piolho diretamente, você deve lavar as suas mãos. Não é um caso, não é aquele que coça a sua cabeça, aquele que toca no seu corpo em lugares que normalmente eles estão escondidos pela roupa. Aquele que sai do cemitério, isso é mais conhecido. Aquele que acompanha o morto, não precisa, às vezes você acompanha o morto não no cemitério, às vezes o velório em outro lugar. Você acompanhou o morto, nem chegou perto, ou se você entrou no mesmo ambiente que está o morto, dentro do mesmo teto. E aquele que tira sangue. Você vai fazer exame de sangue, que é mais comum, antigamente se fazia sangria. Então, qualquer uma dessas situações, a pessoa, depois disso, faz o netilat yadayim. Sem brachá. Sem brachá. Para mim, o mais difícil de todos seria, eu acho que o mais difícil de tudo seria quando você toca em alguma parte do seu corpo, ou coçar a cabeça, mexer no sapato, ou você coçar qualquer parte do corpo, vai lá e lava as mãos. Hoje, quando a gente fala de higiene, você vai falar, bom, se você vai ver um cozinheiro que ele faz as coisas e não lava a mão, você vai criticar. Então fica mais fácil, talvez, para a gente entender isso. Mas, novamente, aqui é uma sujeira que não permite a gente poder rezar, estudar, falar a palavra de Torá e etc. Então, qualquer uma dessas situações, você deve lavar as suas mãos. Vê, por exemplo, você entrou você foi no cemitério, né? Você não chegou perto de nenhuma bactéria, você não está perto do morto e etc. Só uma coisa curiosa, mas o primeiro homem que descobriu que por que estava tendo tantas mortes nos hospitais e estava tendo muita infecção, não sei se talvez você vai lembrar o nome de quem foi que descobriu isso, né? Mas até que ele chegou na conclusão que os jovens estudantes, eles saíam dos estudos onde eles faziam autópsias, etc., e diretamente eles iam atender os pacientes. E ele sugeriu que lavassem as mãos, possivelmente estariam transmitindo alguma coisa. E as pessoas ridicularizavam ele, acharam que ele é um absurdo, e muitos anos depois foram confirmar que realmente isso foi a causa de muitas e muitas mortes. Novamente, é só um efeito colateral positivo. Você acompanhou o morto, estava no mesmo ambiente, você nem tocou no morto, você foi na piscina e etc., talvez hoje, né, piscina sem cloro, quantas bactérias devem ter lá e etc. Mas, novamente, é uma limpeza que a Torá exige da gente, independente das bactérias, independente se é um lugar limpo, puro e etc. Estamos falando aqui principalmente de uma sujeira espiritual, que para que a gente possa rezar, estudar, a gente vai e lava as nossas mãos, e aí a gente pode continuar o nosso dia. Dúvidas, comentários? Por favor. Pode falar. Olhei agora o médico ao qual você se referiu, Inácio, né, Semmelweis, húngaro, em 1816, provavelmente Yehudi, Inácio Semmelweis. Tá bom? Muito bom. Sabe que os judeus também foram culpados pelo Titanic, né? Iceberg, Rosenberg, tudo... Ok. Tudo a mesma coisa. Eu só quero concluir esse pensamento, hoje vai ser um shur mais curto, só concluir o pensamento sobre Netilat Yadayim. Tem muito mais leis, detalhes sobre Netilat Yadayim. Quem quiser ir a fundo, posso indicar os livros a respeito, mas às vezes só a questão aqui filosófica que está por trás, que condiz com tudo aquilo que a gente tem falado nesse ciclo, de que alguém vai falar, bom, eu vou ficar maluco, eu vou começar a ter toque. Eu toco aqui, toco ali, eu vou ter toque, né? Porque qualquer coisa que eu faço, vou fazer Netilat Yadayim. Então, esse cuidado extra que a gente tem vai introduzindo na nossa rotina pureza, vai introduzindo na nossa rotina consciência de tudo aquilo que a gente faz. Uma das linguagens que os sábios usam é que as mãos, elas são mexedoras, não sei qual seria a tradução exata, mas a mão está sempre fazendo alguma coisa. Se você olhar a tua mão, né? Não sei se vocês lembram aquela mulher que estava falando do coronavírus, né? Não toquem no seu nariz e não toquem, né, na boca e etc. Né? A nossa mão, sem a gente perceber, está o tempo todo ocupada. E aqui a Torá está colocando para a gente uma consciência do que você faz com a sua mão a cada instante. O que você está fazendo com as suas mãos a cada instante? A gente fala sobre o cuidado com os olhos, o cuidado com o que você come. Esse aqui, o Netilat Yadayim, é o cuidado com as suas mãos. Tome cuidado com as suas mãos, que ela esteja sempre reservada para aquilo que ela deve estar sendo utilizada. Se você vai eventualmente fazer alguma necessidade, você vai, tirou sangue, foi no cemitério, você sai de lá, lava suas mãos. Porque a lição é que nós devemos o tempo todo preservar a pureza que nós temos. Um não-judeu não tem a mitzvah, não tem obrigação e não tem necessidade de fazer o Netilat Yadayim. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando você contrata um funcionário de cozinha, um goi, você vai
ensinar, espero que ele faça sozinho, lava as suas mãos. Chegou do metrô, chegou do trem, você quer que ele lave as suas mãos. Ótimo. Um Yehudi, ele tem que fazer o Netilat Yadayim antes de tocar na sua comida. Um Yehudi. Por quê? A questão de pureza e impureza é algo exclusivo nosso. Qual que é a ideia de pureza e impureza? A impureza é a ausência de uma presença extra, de uma presença espiritual a mais. Se você não tem essa presença, então você não fica vazio. A pessoa que não tem essa expectativa, esse nível a mais, então ele não tem essa exigência. Se eu tenho uma toalha de linho, então se tiver uma pequena mancha, eu já vou mandar para lavar. Se eu tenho uma toalha de plástico, vai ficar manchado, ninguém está nem aí. Tá certo? Então, esse cuidado a mais mostra para a gente quão elevados somos no dia a dia, quão puros nós somos. E a gente tem que zelar por essa pureza. Após mexer no cachorro, precisa fazer Netilat Yadayim?